Voltamos para o nosso terceiro bloco do Cidadania no Ar, hoje discutindo a questão das mensalidades escolares. Eu tenho uma dúvida, doutor Sérgio, acho que o senhor pode até ajudar na resposta. A questão da taxa de matrícula, pode ser cobrada, não pode ser cobrada? Enfim, o senhor sabe? Eu vou deixar para o doutor Anderson falar, porque como eu estou... Não é porque eu não sei, não, viu? Você está achando que eu não sei. Não, nunca acharia isso. Como eu atuo por uma instituição de ensino superior, eu gostaria que ele dissesse sobre isso, porque senão eu vou tendenciar. Tá? Eu nunca, antes que o doutor Anderson responda, eu nunca imaginei que o senhor não soubesse. O senhor sabe disso, de contas, né? eu sempre digo que o currículo aqui do doutor Sérgio, se a gente for ler inteiro, demora um bloco todo para leitura. Então... Eu acho que melhor do que ninguém, o doutor Anderson, que trabalhou no PROCON, que vivenciou isso, né? É falar do que eu tendenciosamente mencionar sobre o caso. Então, a lei estabelece o quê? Anualmente eu tenho um reajuste, né? Que vai fixar a anuidade do ano que vem. Então, esta anuidade é um preço fixo, que vai ser parcelado, vai ser fatiado em 12 ou em 6 vezes, dependendo do tipo de contrato. Então, é proibida uma 13ª parcela. Se for chamada a taxa de matrícula como antecipação da primeira parcela, de um total de 12, não tem problema nenhum. Não pode se constituir numa 13ª parcela, como acontece em alguns estabelecimentos de nível médio e fundamental, em que havia, eu não sei se há essa prática ainda, mas antigamente havia a chamada taxa de reserva de vaga. Não pode isso. Né? Não pode. Né? Na verdade, o único requisito para conseguir a renovação da matrícula é que eu esteja adimplente. Reserva ou antecipação? Antecipação, né? Na verdade, é assim, tudo bem, você quer antecipar a primeira prestação de 12 que vão ser pagas no ano que vem. A primeira prestação venceria no dia 15 de janeiro. Você está propondo que pague agora no dia 15 de dezembro. Vai dar algum desconto por isso? Né? Então, tendo desconto e não sendo esta uma 13ª parcela, sendo uma de 12, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se ela se constituir numa 13ª prestação, isso pode ser considerado abusivo, porque a lei não admite. Deixa eu colocar uma pergunta aqui. E se a antecipação da primeira, se considerar que essa primeira é maior, uma parcela maior que as outras, é possível ou não? Então, a lei faculta a adoção de planos alternativos de pagamento, desde que haja aceitação do aluno e desde que não exceda a anuidade que foi pactuada em contrato. Então, você fala, olha, pela minha planilha de custos, o reajuste vai ser de 10%. A anuidade do ano passado, digamos, eram 12 prestações de R$100, só para facilitar o cálculo aqui, são R$1.200 de anuidade. Não é? Então, eu não posso exceder este valor. Se teve um reajuste de 10%, vão ser mais R$120, de 1.200 vai para 1.320. Então, este plano alternativo, tanto que é possível, como foi dito pelo doutor aqui, que eu posso, por exemplo, negociar um parcelamento, eu posso aumentar para 14, para 15, desde que o valor previamente fixado para anuidade não seja excedido. Perfeito. Doutor Waldson, e agora uma questão que o doutor Anderson tocou, em relação a desconto. Se o pai de algum aluno ou se o próprio aluno de uma faculdade, uma instituição, quiser fazer o pagamento à vista dos 6 ou dos 12 meses, é possível? E se for possível, como funciona a questão do desconto? Muito bem colocado a pergunta. E a resposta, ela está, evidentemente, dentro do contrato. O contrato prevê, ou 6, colocado pelo nobre colega, 6 ou 12 parcelas. Então, se o interessado ele pretende pagar à vista, compete à instituição de ensino conceder, ela não é obrigada a conceder o desconto, mas se ela achar por bem conceder, ela evidentemente que vai conceder. Até mesmo porque a anuidade ou semestralidade, no caso, ela está fundamentada numa planilha de custo. Então, existe uma planilha que se estende pelo período. Se a instituição entender por bem conceder um desconto, 2, 3, 4, 5%
em razão do recebimento à vista, ela concede. Ela não está obrigada, é uma faculdade. Evidentemente que todo e qualquer pagamento à vista sempre é o melhor negócio. Os dois, né? De repente, com desconto e com recebimento. Posso também fazer uma pergunta por uma curiosidade, né? Prática. É o que o artigo 4º da lei citada, né, estabelece que a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, quando necessário, poderá, né, intervir, atribuir, atuar, verificar a legalidade, enfim, arbitrar valores. Principalmente o doutor Anderson agora, que por muito tempo dirigiu o PROCON aqui da cidade de Campinas, do município de Campinas. Na prática, doutor Anderson, o senhor verificava essa atuação da Secretaria de Direito Econômico? Era só quando era provocada ou ela fazia algumas gestões no sentido de, por exemplo, aqui no município de Campinas ou na região, que deve ter que tomar conhecimento, vir até aqui para... Até Não. antes do doutor Anderson responder, já queria também já aproveitar a deixa e pedir para que o senhor falasse um pouco a respeito das mensalidades de escolas de nível médio e fundamental, até fazendo um comparativo ao que foi dito no bloco passado quanto às faculdades. Bem, que temos conhecimento, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça não temos conhecimento de qualquer investigação envolvendo anuidades escolares ou cláusulas contratuais. Na verdade, fica lá em Brasília e creio eu que dependa de provocação. Nós temos alguns precedentes, por exemplo, aqui no PROCON de Campinas mesmo e no PROCON de São Paulo. Por exemplo, é muito comum ainda nas universidades, né, elas passaram a antecipar a data dos seus vestibulares, né? Então, o vestibulando, ele presta vários vestibulares, inclusive de escolas públicas, que são as mais disputadas, né? Uma Unicamp, uma USP, mas esses vestibulares são mais para o início do ano, não é? E já as particulares, 3, 4 meses antes do início do ano, já fazem vestibulares e você acaba sendo aprovado e paga uma taxa de matrícula que, caso você venha a ser aprovado no vestibular da Unicamp, por exemplo, você vai optar, obviamente, suponho eu, né, pela escola pública, e aí vai perder o valor desta matrícula. Então, nós temos, no PROCON de Campinas, já houve um trabalho, não é, no tocante, por exemplo, às multas contratuais por inadimplência para serem reduzidas a 2%, algumas outras questões contratuais, e especialmente no quesito devolução de valores pagos a título de matrículas, né, também a fixação de, digamos assim, a obrigação de devolver integralmente, desde que essa manifestação do vestibulando, no caso, né, ocorra com uma certa antecedência de 30 dias do início das aulas, ou devolução de apenas 90% da taxa de matrícula, caso essa manifestação seja uma semana antes do início das aulas e assim por diante. Então, existem experiências nos PROCONs, de TACs, de termos de ajustamento de conduta. No Ministério Público também, nós participamos, aqui envolvendo uma escola privada aqui de Campinas, de um TAC com o Ministério Público Estadual, no sentido de fixar os reajustes de mensalidades no índice inflacionário e também como no estatuto da escola, enfim, consta que ela era uma instituição filantrópica, a obrigação de oferecer bolsas de estudos, né, de 50% a 100% para um determinado número de alunos, já que ela pratica filantropia, né? Então, é possível no Ministério Público e nos PROCONs. Com relação às escolas de nível médio e fundamental, nós temos que lembrar que aí tem o Estatuto da Criança e Adolescente que obriga que nenhuma criança fique fora da escola, né? Então, o que acontece? É muito comum. Aqui em Campinas mesmo, nós já tivemos um embate no final dos anos 90 com a instituição mantenedora do chamado Serviço de Proteção ao Crédito. O SPC, ele passou a se especializar e a criar uma setorialização. Então, o SPC da locação, por exemplo. Então, o inquilino que fica inadimplente entra nesse SPC e não consegue mais alugar em lugar nenhum. É verdade. E foi tem criado uma lista negra, né? um SPC da educação. É verdade. E as escolas de nível superior não aderiram, por perceberem a delicadeza do tema, né? Já que a associação comercial, enfim, instituição de ensino não é comércio, praticamente, né? Não há assim, é um pouco mais complexo. E aí foi criado esse SPC da educação como forma de impedir que os pais de alunos que estejam inadimplentes na escola média ou fundamental possam ir para outra escola particular com uma prestação que seja mais conveniente, condizente com a sua capacidade de pagamento.
Então, isso nós entendemos que não pode ocorrer por conta do direito à educação. Mesmo assim, não é, a lei estabelece que, caso este pai não consiga vagas no estabelecimento privado, por conta de, enfim, já estar o ano letivo bastante avançado, a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual de Educação, dependendo, enfim, do nível que se encontra aquele aluno, né, é obrigada a garantir uma vaga para que este aluno migre, portanto, da escola particular, onde não consegue pagar as mensalidades, para uma escola pública. Excelente. Interessante, né, doutor Sérgio? E a questão do envio do nome aos órgãos de proteção ao crédito é legal, de escolas e faculdades, no caso de inadimplentes. Eu entendo que não. Nós entendemos que não. Nós entendemos que a única penalidade, enfim, que a lei autoriza... É uma ação de cobrança. É uma ação de cobrança após 90 dias. É que é uma falha na redação do texto da lei, né? Então, a lei estabelece que são aplicáveis as penalidades previstas pelo Código do Consumidor. O Código do Consumidor não aplica penalidade para o consumidor, ele aplica penalidade para as escolas. Claro. Né? Então, aplica multas, aplica então para o fornecedor de serviços. Algumas escolas, erroneamente, né, e alguns institutos até de proteção ao crédito estão criando esse sistema de SPC da educação, mas eu entendo que as escolas correm riscos de indenizar por danos morais as inscrições que venham a ser efetuadas aí. Infelizmente, já terminamos o nosso terceiro bloco também deste programa relacionado às mensalidades escolares. E voltamos em poucos minutos para o nosso último bloco e para as considerações finais dos nossos convidados. Até já!